Né? Agora, vamos continuar aqui, Deise, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele não está muito aí para esse debate, não. Ele voltou a cobrar o Palácio do Planalto pela liberação de emendas parlamentares na semana em que os deputados analisam algumas das principais pautas econômicas do governo, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal. O Lira solicitou agilidade para a liberação das emendas, que tem maior poder de barganha nas negociações com o Congresso, além de pedir o pagamento de valores de anos anteriores, cujas obras estão sendo concluídas na gestão petista. No último final de semana, o governo liberou 466 milhões de reais da verba do Ministério da Saúde, alvo de cobiça do Centrão. Esses recursos fazem parte dos 9,9 bilhões de reais que Lula herdou da gestão Bolsonaro após o fim do orçamento secreto. O presidente tem usado essa quantia para tentar ampliar a sua base política. Bom, eu não entendi uma coisa da leitura do texto, eu não entendi. Que é o Arthur Lira... Quem escreve o TP não é muito bom, não. Não, até que, mas eu não entendi. Fica a crítica do Capeza. Tá a crítica do Capeza. Não está claro aqui, quem fez o texto, o teleprompter, não está claro aqui se o presidente Arthur Lira está exigindo agilidade na aprovação dos projetos ou no pagamento das emendas. Das emendas. É isso que eu queria que você realçasse. Das emendas. Essa agilidade? Eu li os jornais. Eu li os jornais. É para liberar. É para liberar. É para liberar. Então tá bom. Ei, você aí, dá um dinheiro. Me dá uma emenda. Eu pensei que podia ser as emendas à PEC. Não. A emenda é dinheiro mesmo. Dame la plata. Entendi. Eu quero la plata. Senhor, eu quero la plata. Que agora em português, em portunhol, em Portugal, o Lula entende melhor. Ele gosta muito. Né? Você vê o Alberto Fernandes vem falar, dá-me lá plata, ele fica preocupado, então já está falando isso, dá-me lá plata, dá-me lá plata. Aquele conjunto. Agora, aquele conjunto. Nossa Senhora. Vamos fazer o conjunto. Não pode falar conjunto, né, banda? Túnel do tempo com o capeta. Agora, Deise, é o seguinte, isso é legal. Assim, o mensalão era uma forma de corrupção. Muito embora esta forma de repasse ela seja legal, parece que é um freelanção, não é? Porque assim, a verba ela é solta na hora do trabalho, né? Não tem mais um mensaleiro, tem os freelancers. Então não parece um freelanção? Parece. Agora são 14 horas e 30 minutos. Eu achei que o Capeza ia pedir para repetir. Não. Então, sabe uma coisa que tem me chamado a atenção, assim, cada vez que a gente discute o Lira, né? Olha o protagonismo que o presidente da Câmara tem, né? Aí isso me faz lembrar de outros presidentes, alguns também sempre tiveram esse protagonismo, assim, por causa das suas ações, mas, por exemplo, o Rodrigo Maia, que foi um pouco mais discreto e ajudou ali na aprovação da reforma da Previdência. O presidente Lula, quando ele foi para a China, agora, se eu não me engano, um pouquinho antes de ir, não sei se foi para a China ou para Paris, mas ele liberou 1 bi. Não dá para saber, é muita viagem. Eu não lembro, assim, mas foi ou China ou Paris, ele liberou 1 bi e se mandou, né? Agora, mais verba sendo liberada ali em torno de uma negociação que nunca vai apaziguar, né? Porque o problema está nas relações. Eu sempre lembro isso porque eu acho que é muito emblemático, assim, de como tem uma mudança dos Lulas das gestões anteriores para o Lula de agora, né? O Lula 1 e 2 negociava com o Congresso Nacional. Agora ele colocou o Padilha e o Rui Costa, que não estão conseguindo fazer essa negociação, e ainda mais com um parlamento que está extremamente forte. Eu acho que o Arthur Lira, ele não é um personagem a ser ignorado, porque um cara que sai de um governo de direita, vai para um governo de esquerda, com um arranhãozinho ali na votação do orçamento secreto, não é um cara que tu tem que ignorar. Agora, a pergunta é até onde vai essa corda, até onde a corda vai esticar. E por mais que isso esteja sendo feito às claras, eu acho que a gente cruzou uma linha da legitimidade que a gente não consegue mais voltar atrás, porque se fosse em outros tempos, a gente sempre tem esse hábito de achar que em outros tempos a política era um pouco melhor, mas se fosse em outros tempos, esse tipo de prática seria completamente condenada, e agora a gente discute à luz do dia como se isso fosse normal. Eu não sei até onde vai o poder de Arthur Lira, mas se ele fizer um sucessor, a gente está de joelhos diante dele. Porque daqui a pouco a gente vai poder fazer arrecadação de campanha legal sob medida. Por exemplo, vai lá uma empresa, você pode doar até quantos % a lei eleitoral fala da doação de pessoa física? Eu não lembro. Bom, a pessoa vai lá, o empresário vai lá e fala assim, olha,
todos os meus sócios vão doar 10% aqui para sua campanha se esse projeto for adiante. Aí se legalizar, se a lei passar, ou seja, a moral já não cabe mais, né? A gente perdeu a vergonha. Exato. Né? Você acha que é isso, doutor Emerson? Em verdade, apesar de ser lícito, como a gente mesmo citou, virou um balcão de negócios, onde a expectativa de um novo assunto, ele gera a proporção de uma nova negociação. E é isso que o parlamento tem feito, via de regra, por conta dessas emendas. Os 9,9 herdados do Jair Bolsonaro, 3,8 já foram liberados, aí 3,8 bilhões de reais. E mais será escoado aí diante dessas negociações. O Arthur Lira, sem dúvida alguma, a Deise trouxe um assunto aqui muito relevante do Arthur Lira, porque realmente é um dos líderes hoje que tem uma capacidade, né, de aglutinar, de interceder junto ao governo federal, e isso pode colocar, sim, o Congresso Nacional, que já não vive lá a sua moralidade, mas na sua plenitude máxima. Vivemos um momento da alquimia jurídica, social e mesmo econômica. Alquimia é essa junção do Lula com Alckmin. Sem dúvida alguma. E entre outras também, né? Basta a intervenção, os exemplos dados, a intervenção do judiciário na política, em assuntos de peculiaridade totalmente alheias à sua alçada, e isso pode sim. O parlamento está debandado, não são representantes do povo, são, em via de regra, na sua maior, né, quantidade, pessoas que lidam para tratar dos seus interesses próprios ou da sua turba ou da sua própria capacidade ali eleitoreira, o seu curral eleitoral. Isso é muito perigoso e o Congresso perdeu essa potencialidade que nós tínhamos no passado de sentar à mesa, sentar, ainda que com opiniões distintas, chegar a um denominador comum em razão e função da sociedade que está jogada no limbo. É o que eu falei aqui, Cabeça, imagina chegar o Lehmann, né? O Lehmann, o Sicupira, qual que é o terceiro sócio? Bom, chegam os três, vamos fazer doação pessoa física. Não é uma coisa de se desprezar, né? Então, eu falo assim, é muito preocupante isso. Entendi, não é empresa, a empresa não pode doar. É empresário. É empresário. O empresário, claro, a pessoa 10%, física, a 10%. pessoa física. É 10%. Imagina 10% do 10%. Lehmann. Imagina, então. Imagina. Não mas você tocou num se ponto, jogar fora. Mas você tocou que muitas empresas. Você, com a tua perspicácia, a tua inteligência, tocou num ponto muito importante. Isso cria um desequilíbrio para as eleições. O parlamentar que é mais influenciável por esse tipo de ação, ele passa a ter uma cota, um limite de emendas parlamentares muito maior do que o outro que está querendo exercer o seu mandato com independência. E acabou a dependência. paridade. A dependência, ela faz com que ele tenha uma vantagem em relação aos demais. Primeiro, orçamento secreto viola o princípio da publicidade. Você tem que saber quem é que está indicando verba para que local. Não pode vir disfarçada. Número 1, tem que estar explicado quem é o responsável por esta verba. Número 2, os deputados e senadores já têm o orçamento impositivo. Eles já têm um limite de emendas parlamentares a que eles têm direito. Ou seja, quando você atrasa propositadamente o pagamento das emendas parlamentares que o parlamentar já tem direito, por força da Constituição, eu vou pagar isso só quando eu puder, e paga essas emendas para os outros, e além de pagar as emendas que eles têm direito, paga mais, você está seduzindo e está afetando a regularidade do processo de votação. Então, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal, que está se manifestando em tantas outras questões já, poderia prestar atenção com relação a esse desequilíbrio e essa influência no exercício da atividade parlamentar. Isso vicia a atividade parlamentar. E é exatamente isso que pode se repetir no Conselho Federal com a questão do imposto unificado. Também. Não é? Também. É um espelho. Está pegando o método do que é utilizado no parlamento e está se levando para os prefeitos e governadores. Quem tiver mais comigo ganha mais, quem não tiver tanto comigo vai ficar com o mínimo necessário. É isso que está acontecendo com esse conselhão. Mas eu queria entrar nisso que o Capês estava falando, porque se a gente se lembrar da decisão agora, do fim do ano passado, que declarou inconstitucional o orçamento secreto, tem, claro, aquele argumento mais famoso que todos falam, que é o de ofensa ao princípio da publicidade, de você saber, mesmo no processo legislativo,
todos os passos da escolha da emenda, para onde vai, quem é que pediu, por que é que pediu, tem essa inconstitucionalidade muito clara, mas tem um outro argumento que foi utilizado no voto da ministra relatora, Rosa Weber, que se aplica também a isso, que é uma ofensa à separação dos poderes. É um trecho que ela fala da balconização do orçamento do Executivo. E, neste caso, tem balconização do orçamento do Executivo à disposição dos parlamentares que votarem com o governo. Vem aqui, tem uma verba de orçamento que antes era do orçamento secreto, mas agora é dos ministérios. Mas você pode vir aqui no ministério e dizer para onde você quer mandar essa fatia do orçamento do Executivo. Ou seja, a estrutura, em certa parte, apesar de agora pública, é a mesma de colocar à disposição do Legislativo algo que seria inicialmente do Executivo. Tem uma questão clara aí de ofensa ao artigo 2º da Constituição, que é a separação dos poderes. O que é isso? Falta isso. Explica para o telespectador. É a nossa Constituição da República de 1988. Ah, tá, tinha esquecido. Pois é, mas falta, sabe o quê? Falta a direita começar a fazer uma oposição um pouco mais inteligente, mais técnica, sair do discurso de blá 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 e colocar isso no judiciário como faz a esquerda tanto. O Supremo Tribunal Federal poderia se debruçar sobre essa questão, desde que provocado, mas a questão é que ninguém provoca, por exemplo... Só provoca errado, né? Provoca errado, a provocação exato. É outra. Provoca do jeito errado, exato. Mas poderia levar para isso ser decidido.